Vamos falar de gramática incidentalmente. Gramática relacionada ao texto em verso a todo mundo, Megadeth. Sujeito e predicado, coisas simples que vocês já viram milhões de vezes, mas eu garanto, esqueceram, precisam consultar até que normalmente a prática leve ao uso normal, comum e correto. Sujeito e predicado são termos essenciais da oração. O sujeito é aquilo ou aquele de quem se fala, e o predicado é a informação que se dá a respeito do sujeito. Uma forma simples de detectar esses termos nas orações é usar 3 perguntas: quem, o que, ou a quem. Você pergunta sempre ao verbo, por isso você precisa decidir imediatamente qual é o verbo. Lembre-se que uma oração só existe caso exista verbo. Descoberto o verbo, você faz as perguntas. Tem um exemplo no arquivo com o conteúdo. O exemplo é: os estudantes organizaram a homenagem. Qual é o verbo? Organizaram. O verbo organizar. E aí você faz a famigerada pergunta: quem organizou? Quem organizaram? Os estudantes. Os estudantes organizaram. Pronto. Sujeito descoberto. Organizaram a homenagem. O que sobrou pode ser considerado predicado. Certo? Ordem dos sujeitos na oração. Nem sempre é a mesma, tipos. Então, coloquei um quadrinho nos arquivos para que você consulte sempre que esquecer, sempre que for necessário. Os tipos na forma direta, ordem inversa ou indireta, e o meio do predicado. A forma direta é quando o sujeito vem antes do predicado, é o primeiro. Exemplo: os formandos e os professores empenhados organizaram a festa. Quem organizaram a festa? Quem organizou? Os formandos e os professores. Forma direta, o sujeito aparece no começo. Quando o sujeito vem depois do predicado, a ordem é inversa ou indireta. Vejam: organizaram a festa os formandos e os professores empenhados. A pergunta é a mesma: quem organizaram a festa? Quem organizou? Os formandos e os professores, só que está em ordem diferente, em ordem inversa. E no meio do predicado, quando o sujeito aparece, obviamente, no meio do predicado, empenhados, os formandos e os professores organizaram a festa. Pergunta é a mesma: quem organizou? Quem organizaram a festa? Os formandos e os professores. O sujeito aparece no meio do predicado. Em seguida, você tem um núcleo, chamado núcleo do sujeito. É a palavra principal do raio do sujeito, o que tem mais significado. E o verbo deve concordar com o sujeito. Lembra? Os predicados podem ser predicado verbal, quando o verbo indicação. Terminei mais cedo. Quem terminei? Eu, sujeito oculto. O que sobrou? Predicado. Terminei mais cedo. A palavra mais significativa é uma que indicação, o verbo, terminei. Portanto, terminei é o núcleo do predicado. O predicado pode ser nominal, quando o verbo indica estado. O patrão foi atencioso. Quem foi atencioso? O
patrão foi atencioso é o predicado. Qual é a palavra mais significativa, já que o verbo é de ligação? Atencioso. Atencioso é um nome, é um predicativo. Diz respeito ao sujeito, portanto, o predicado é nominal. E também pode ser um predicado verbo nominal, quando o verbo indica ação e estado, ambos. Exemplo: cheguei atrasada. O mesmo que dizer cheguei e estava atrasada. Portanto, o sujeito está oculto e o núcleo do predicado são dois: um verbo e um nome, um predicativo, predicado verbo nominal. Tem mais duas coisinhas que eu preciso lembrar. Arcaísmo é um nome dado a palavras ou expressões que não são mais utilizadas na linguagem oral e escrita atual. Elas perdem a modernidade e as pessoas não conhecem, não usam. São de dois tipos, os linguísticos e os literários. O arcaísmo é o termo empregado para designar as palavras que deixaram de ser usadas. Estão lá no dicionário, mas deixaram de ser usadas. Então é um arcaísmo. Elas podem ser utilizadas ainda? Podem, não há problema. Só que muitas pessoas terão que verificar o significado. Por que são arcaicas? Não estão em uso. E neologismo, que é o contrário, o emprego de palavras novas derivadas ou formadas de outras já existentes na mesma língua ou não. Atribuição de novos sentidos a palavras já existentes na língua. Quando uma pessoa começa a inventar novos termos, novas palavras, reinventar a partir de uma palavra que já existe, é um neologismo, é algo novo. E caso passe a ser utilizado por todo mundo durante um certo tempo, acaba por inserir-se no vocabulário e deixa de ser um neologismo para ser uma palavra vigente, até que deixe de ser moderna e passe a ser arcaica, como tudo.